Confronto de duas irmãs, Lia e Raquel. E a gente vai observar o seguinte: o uso, e aí a gente vai entrar um pouco na teologia, o uso de Elohim e Adonai são termos do hebraico para designar Deus. Elohim, temos a palavra Deus traduzida, Deus, Elohim, e Adonai, Senhor. E como essas irmãs usam Deus e Senhor, ou Elohim e Adonai, na sua briga, em distintos momentos, e há especificações. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Observe que no capítulo 1 de Gênesis, você não vai conseguir observar também, dependendo da versão, mas se você tivesse uma Bíblia em hebraico, isso ia ficar claro para você, se você soubesse o hebraico. No capítulo 1, o que temos no capítulo 1? Deus está criando o universo. É o que está acontecendo no capítulo 1. E no capítulo 1, Elohim é que aparece. Deus, como Criador do universo, tempo para Deus. Elohim é que está em evidência. No capítulo 2, nós já temos a criação do homem propriamente dito. E no capítulo 2 de Gênesis temos lá a Adonai. Olha que coisa curiosa. Adonai, Senhor. Quando se fala de criar o homem, o termo muda para Adonai, dando a ideia de mais intimidade. Percebeu? Mais proximidade do homem com Deus. Um Deus distante, Elohim, Criador do universo. Quando Deus cria o homem, o termo Adonai é o mais apropriado, porque fala de intimidade, de proximidade. Guarda essa informação, porque essa informação será muito útil quando nós estudarmos agora a briga das irmãs Lia e Raquel. Lia e Raquel vão começar uma peleja daquelas. Ciúmes, disputas, contendas entre duas irmãs. E à medida que uma se sente mais próxima de Deus, ou busca a proximidade de Deus, ela vai usar o termo Adonai. Quando ela se sente autossuficiente e, portanto, não tão carente assim de Deus, ela usa o termo Elohim. Vamos ver se isso confirma. E assim vice-versa, porque elas vão ter momentos distintos. Elas começam de um jeito, terminam de outro completamente diferente. E a gente vai estudar o que está acontecendo nesse conflito e o uso de Elohim e de Adonai nessa luta toda, nessa disputa toda, nesses embates da vida. Tá bom? Vamos para o próximo slide. Lia e Raquel no início. Aí você pode ver sua Bíblia em Gênesis capítulo 29. Veja lá, versículo 35, 31 a 35, que mostra a Lia no início, ela está mais próxima de Deus, ou ela busca, seria essa, melhor do fato de estar mais próxima, a ideia é que ela busca a proximidade com Deus no início. A gente pode ler os versículos, que é capítulo 29, versículo 31, diz assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia, deu à luz a um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor, ou Adonai, usou a expressão Adonai, o Senhor. E assim sucessivamente, do versículo 31 até o 35, nós vamos ver que Lia usa a expressão Adonai. Raquel está mais distante nesse momento. Veja capítulo 30, versículo 6, no início desse embate. Então disse Raquel: Deus
me julgou, Elohim me julgou, e também me ouviu a voz e me deu um filho. Ainda que ela fale de uma bênção, ela usa o termo Elohim e não o termo Adonai. Ela sente-se mais distante, ela está um pouco autossuficiente. No final da história, a Lia está mais distante de Deus. Veja que no capítulo 30, versículo 18 e 20, ela vai usar Elohim. E a Raquel está mais próxima de Deus no final da história. No versículo 27, ela usa Adonai. E a pergunta é: onde é que ocorre essa mudança? Por que a mudança aconteceu? Bom, vamos ver, vamos comparar Lia e Raquel. Lia é mencionada 6 vezes na Bíblia, enquanto Raquel é mencionada 15 vezes. Já começa com uma boa diferença. Lia é a mais velha, Raquel é a mais nova. Lia é feia, Raquel é linda. Tem mais. Lia, não vimos que ela tivesse uma ocupação, nada é mencionado a esse respeito. Já Raquel sabemos, é pastora. Lia, ela parece que não tem assim um propósito, um sentido na coletividade, na comunidade, ela não se destaca. Mas Raquel, sim, ela tem propósito na comunidade, ela é destacada. Tá? Lia não recebe a mesma distinção que Raquel. Raquel é distinguida na sociedade dos homens. Quando estão conversando eles com o Jacó, a princípio, naquele diálogo, Jacó pergunta por Labão, e de repente na conversa aproxima-se Raquel. E quando Raquel está se aproximando, os homens da cidade dizem: lá vem Raquel. Sabe, não conhece o nome, filha de Labão. Olha, uma mulher distinguida, provavelmente não sabia o nome de Lia. Bom, Lia, poucos detalhes temos a respeito dela. A única coisa que temos é que ela era mais velha e era feia. Raquel, eu sou mais velho e feio também. Olha, em casa, quando eu era pequeno, eu já deve ter comentado isso com vocês. Cabeçudinho, do jeito que eu sou. Chegava em casa nas visitas, minha mãe era costureira, chegava as freguesas, e olhava para aqueles garotinhos assim, e logo quem chamava a atenção deles? Os meninos. Ai, que bonitinho, ai, que coisa mais linda, olhava para mim lá, cabeçudinho e tal. Ai, também não é tão feio assim. Apesar dela ver, tá bom, mas não tem problema. Vocês vão ver que a história muda, que Deus tem graça para Lia nessa história. Raquel, muitos detalhes a respeito dela, descrição. Bom, Jacó não amava Lia, ele desprezava Lia. Já Raquel, ele amava com paixão, né? Ele era capaz de trabalhar por Raquel 7 anos por Lia, ele trabalhava um minuto. Aliás, era capaz de trabalhar para ficar longe dela. Era verdade, ele era desprezado, né? Trabalhou 14 anos para conquistar ela. Não dava atenção a Lia, mas ele dava toda a atenção a Raquel. Nenhum diálogo de Jacó, nós temos ali escrito, Jacó não conversou com Lia em momento algum. Nenhuma emoção ele expressa a respeito de Lia, nenhum olhar é descrito. Agora, quando a Raquel, Jacó a viu, a ajudou, a beijou, chorou na presença dela e falou com ela e a amou profundamente. E ainda para o pai dela disse: eu trabalho para você 7 anos, para mim não vai ser nada. Se tiver que trabalhar mais 7, eu trabalho também para conquistar essa mulher. Bom, com tudo isso, sabe o que aconteceu? Ele trabalha 7 anos e no dia de casa, do casamento, na hora da lua de mel, o Labão, sogro de Jacó, deu um golpe nele, o embebedou, e numa noite escura, em lugar de Raquel, apresentou a filha mais velha e ele achou. Olha, cuidado com o menino, né? Ele acreditou que estava com Raquel e acordou, mas um pouco de ressaca ainda, né? Abriu os olhos falando: você não é Raquel?